Então, agora nós teremos a professora Sônia Schebel contando, inicialmente, a vida dela dentro da faculdade. Onde que foi a faculdade, Sônia? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. E o curso? Pedagogia. Pedagogia. A FAF. Bom, eu queria ser professora, então o curso era esse. E a habilitação, administração escolar. Quem que era o diretor na época da O Aldo faculdade? Vanucchi, professor Aldo. Professor Aldo Vanucchi tem uma história aí. Em 64, quando eu começo o primeiro curso, o primeiro colegial, o primeiro curso normal, a faculdade começa a oferecer cursos de extensão cultural. E o curso de extensão cultural e não de extensão universitária, o secundarista poderia fazer. Então, eu cursava o primeiro ano do curso normal e comecei a me inscrever nos cursos da faculdade, porque o grande objetivo era estudar lá. Então, eu queria começar a me familiarizar. O Salão Nobre era tão pequeno, ou quase nem existia, que os cursos eram realizados no gabinete de leitura. Ali, o atual gabinete de leitura de Sorocaba, que está no mesmo lugar hoje. Na praça. E assim, o Aldo, que eu assisti às missas dele no Mosteiro de São Bento, e que muitas pessoas tinham apelidado de o Vieira Sorocabano, por causa do padre Antônio Vieira e a oratória, tudo isso. E o Aldo, eu lembro da igreja do mosteiro lotada e a calçada com mais de 20 pessoas acompanhando a missa da calçada, porque não cabia mais dentro da igreja. Então, o Aldo era um mito para mim, né? E os cursos, eu trouxe os diplomas aqui, mas não é o caso de mostrar agora, os cursos de introdução ao pensamento filosófico, de 30 horas, 40 horas, esses cursos de extensão cultural, a assinatura era do Aldo como diretor, Iraí Carone, professora Iraí Carone como coordenadora do curso, José Carlos Araújo Neves, o seu Neves como secretário e depois a minha embaixo como participante do curso. Desses eu tenho vários, 64, 65, 66, como extensão cultural e eu ainda secundarista. E os títulos, você lembra mais ou menos algum? A introdução ao pensamento de Teilhard Chardin, parapsicologia, com o Padre Quevedo. O Padre Quevedo era o máximo na época de parapsicologia. Introdução à linguagem jornalística, dada em parceria com a Folha de São Paulo. Então, acrescentava muito o que a gente estava aprendendo no curso magistério. E, bom, daí eu entro para a faculdade em 67 e o Aldo é o diretor da faculdade, é meu professor de iniciação teológica. Então eu sento na primeira fileira, aquele tablado, não sei se quando você se estudou lá ainda tinha o tablado, a mesa do professor ali na frente, eu anotando tudo e depois pedindo licença para gravar, gravava as aulas que eu achava que valia a pena, gravador a tiracolo, o menor gravador que tinha na época era deste tamanho, não tinha microfone embutido, você tinha que ficar segurando o microfone. E eu pedi para minha avó esse gravador porque todos queriam dar um anel de formatura do curso de normal. Falei, nunca vou usar anel. Quero o gravador Philips holandês, o menor possível que eu tenho até hoje, mas era enorme. E comecei a gravar as aulas do Aldo, mas na primeira aula, depois que terminou, ele fez um convite à classe, né? Alguém daqui sabe tocar órgão? Porque ele era pároco da igreja de São José Operário, na Vila Progresso. Diretor da faculdade, professor de iniciação teológica e pároco da São José Operário. E a organista de lá estava saindo. E ele que perguntou se alguém ali da classe sabia tocar órgão, se interessava por essa atividade. Aí terminou a aula, ninguém foi falar com ele, eu fui. Falei, olha, órgão eu nunca toquei, piano desde os 5 anos de idade, eu tinha 18, 19 anos, falei, piano sim, bastante. Ele falou, mas é fácil, ela te dá uma orientação, você aperta as teclas e ficam ligadas, não é solta assim que nem o piano, não sei o quê. Falei, bom, vamos ver se dá certo. A Iris, que era aluna também da faculdade, não lembro o curso, mas acho que é história, a Iris me deu algumas orientações, ele chamou de órgão, era um harmônio menor, o órgão me assustaria muito, era o harmônio,
E eu fui para ficar alguns meses, fiquei 4 anos. 4 anos. Aí é que eu tive a ideia de gravar os sermões dele, que eu achava maravilhoso, o modo como ele traduzia o texto bíblico para aquele povo, para aqueles fiéis que a maior parte, na época, não era alfabetizada e vinha do norte e nordeste, principalmente Pernambuco. E hoje a Uniso publicou esses sermões, meus caríssimos. Mas você mesma que transcreveu tudo. Datilografei tudo. Na época não era computador, era datilografia. E dei a cópia original para o Aldo. Fiquei com uma cópia de carbono. A original, em papel couché, encadernada, eu dei para ele. Assim como eu fiz depois com as Ave Marias, né? Mas, mas daí, nesse primeiro ano, eu entro, acostumada no colégio, com as freiras, etc., eu dou com a faculdade quase que em greve, movimento pró-federalização, os professores não recebiam há meses e havia um movimento muito grande para federalizar a faculdade. Vejo que é centro acadêmico e o Luiz Travassos, presidente da UNE, é que vem dar aula inaugural para a turma que entrou em 67. Então, foi assim um banho de vida universitária. Daí, teve eleição para o centro acadêmico, eu me candidatei secretária. De agosto em diante do primeiro ano, eu já era secretária do centro acadêmico. Tinha um jornalzinho que eu trouxe aqui, mas deixa para outra hora, chamava O Momento. Eu me ofereci para ser integrante do grupo que editava esse jornal. E Edu Lobo tinha os festivais da Record, e o universitário não estava ligado em Roberto Carlos e a Jovem Guarda, mas nos festivais de música brasileira da Record. E Edu Lobo cantava o Ponteio, ganhou o Ponteio num desses festivais. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento, olhei para o mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola para cantar. Ponteio. Não teve dúvida. Eu fui na Santa Ifigênia, na rua Santa Ifigênia, em São Paulo. Sim, pega isso aqui. Loja de arquitetura, para comprar uns estiletes e tentar colocar uma capa do jornal O Momento, tentar colocar o Edu Lobo, o Ponteio, e chegar o momento, o momento que era temporal, aqui virou o Momento o jornal. Né? Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento, quer dizer, chegou uma edição nova do jornal O Momento. Isso aqui é interessante porque é outubro de 1967. Só que dezembro de 2018, Edu Lobo vem em Sorocaba e autografa o jornal. E eu dei um xerox bem autêntico, assim, bem parecido com o original para ele. Sim. E ele ficou muito feliz, autografou, tiramos fotos juntos depois. Bom, então, esse primeiro ano foi um ano, acho que, de inserção no movimento universitário, dentro de um período de ditadura, 67, a ditadura começou em 64, e de desenvolver o espírito crítico, de falar em assembleias, tinha assembleias todas as semanas para decidir várias coisas. 68, o ano que não terminou até hoje, maio de 68, na França, a revolução do pensamento, contra o autoritarismo, contra a liberdade, a favor da liberdade de pensamento, e que isso vai se repercutir no mundo inteiro, quase o mundo inteiro, mas no Brasil com muita força. Daí eu consigo ir para São Paulo, de cometa, de ônibus. Minha mãe poucas vezes soube, porque ela tinha um medo muito grande, porque não tinha celular, não tinha os controles de hoje. Então, eu saía às 7 horas para a aula e eu dizia, eu venho quando anoitecer.
Eu estou no centro acadêmico, eu tenho que fazer apostila, eu vou ficar o dia inteiro lá. Quantas vezes eu tomei o ônibus, fui para São Paulo, fui na Maria Antônia, pegar documentos da linha chinesa, do Mao Tse-tung, para vir discutir aqui. Tive sorte, se alguém me pega com esse material, né? E um dia foi depois da luta, da invasão do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, do Mackenzie. Era Mackenzie de um lado, USP do outro, na Maria Antônia. A rua era a linha divisória dessas duas faculdades com pensamentos extremamente opostos, né? E, bom, eu sei que daí, em 68, como membro do Centro Acadêmico, secretária, nós fizemos uma pesquisa com os calouros. Quem vocês querem que a gente traga para fazer palestra para vocês, para ter um bate-papo com vocês? Ganhou Geraldo Vandré e Anselmo Duarte, quase que empatados. Olha a nossa falta de modéstia. Vamos trazer os dois. Ótimo. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Era o dinheiro de carteirinha, aquela carteirinha de estudante para ter desconto no cinema, ou coisa assim. Daí eu fui para São Paulo, no Teatro Record, para falar com o Vandré, junto com 4, 5 colegas, não fui sozinha. Vandré aceitou de pronto, falou que não cobrava nada e que vinha com condução própria. Poxa vida. 31 de maio de 68, era a data que ele podia. O outro grupo do Centro Acadêmico foi conversar com Anselmo Duarte em Itu, que Anselmo morava em Itu, tinha ganho o prêmio Pagador de Promessas, tinha ganho o prêmio em Cannes, primeiro lugar no Festival de Cinema. Data que ele podia, tarde do 31 de maio de 68, coincidiu. A faculdade, que tinha poucos alunos, pensando nos 10 mil de hoje, foi dividida ao meio. Metade ficou com Geraldo Vandré, metade ficou com Anselmo Duarte. O Anselmo trouxe os rolos de filme. O Centro Acadêmico emprestou um projetor, daqueles enormes na época, e ele projetou o filme e depois discutiu. Estava tudo caminhando bem, eu corri com o Geraldo Vandré, que meu interesse era o debate com o Geraldo Vandré, com o gravador a tiracola e gravei. Gravei o quê? Uma meia hora, 40 minutos, ele dialogando com o grupo, que é essa gravação que depois eu consegui dar para ele há 2 anos atrás, deixei uma cópia na biblioteca. A gravação eu em fita cassete passei para CD e está na biblioteca também. E principalmente ele se acompanhando ao violão, cantando 3 músicas em homenagem a Che Guevara, assassinado no ano anterior, 67, isso é 68, e que nunca foram gravadas comercialmente. E que eu consegui gravar e depois levei para Fidel Castro, olha que loucura. Quando eu fui fazer um congresso de educação em Havana para expor minha dissertação de mestrado. E levo uma cópia de tudo isso 30 anos depois do assassinato de Che. 67, eu fui para Cuba, 97. Bom, mas voltando aí à faculdade. Ele levou, entregou? Entreguei, não em mãos, para o secretário dele, mas veio um agradecimento muito grande, com autógrafo dele, foto dele autografada, porque estava fazendo 30 anos da morte de Che e Cuba estava comemorando muitos outdoors, falando da morte do grande colaborador, do comandante em chefe, que era o Fidel. E ali era uma letra muito bonita, de vidas e barbas por fazer. O Che, médico, convicto da luta dele, o ramo que ele seguiu, e foi morto numa emboscada, mas ele dizia que vidas e barbas por fazer na América Latina toda. E depois, Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, tem tudo a ver se você comparar o livro e a proposta do Che, né? Mas o curso universitário, assim, me marcou bastante, não só nesse primeiro ano, que foi um primeiro ano de um contato com uma realidade diferente dos 11 anos que eu tinha estudado no Colégio Santa Escolástica,
um colégio religioso. Não poderia, acho que ser de outra maneira, mas aí me abriu um outro mundo. E daí a continuação a gente vê daqui a pouco. Muito bom. Então, daqui a pouquinho nós teremos a terceira parte do nosso bate-papo aqui. Até já.